Amém? Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos a esta celebração de sábado. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração ao Senhor. Pai amado, nós oramos a Ti nesta hora, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos aceitando nesta noite na Tua presença, para louvar e bendizer ao Teu santo nome, ó Pai, perdoando os nossos pecados, Sim, ó Deus. Perdoando, ó Deus, tudo aquilo que nós fizemos que não tem agradado ao Teu santo nome, mas que nesta noite, ó Pai, o Senhor esteja nos aceitando, tenha misericórdia das nossas vidas. Sei conosco neste culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, leremos os Salmos 27, o versículo 8. Diz assim na versão NVT: Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Quem quiser sentar, fique à vontade. Quem quiser cantar esse primeiro louvor de pé também, fique à vontade. O importante é o seu coração com o Senhor. Eis-me aqui outra vez.
Glórias a Deus, louvado é o nome de Jesus nesta noite. Eu peço para que a igreja, nós vamos fazer uma oração antes de começar a palavra do Senhor, né? Aquele que puder ficar de pé, nós vamos orar. Oi? Glórias a Deus. Nós vamos orar, irmãos, fazer uma oração nesta noite e logo após começar a palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, apresentamos nesta noite este culto, meu Deus. Somente o Senhor sabe, meu Pai, de todas as coisas, conhece os nossos corações, conhece cada vida que veio aqui nesta noite, com um propósito, meu Deus, que o Senhor possa realizar, meu Pai, o teu milagre nessas vidas que estão aqui, Senhor. Venha, Senhor, operar. Trabalha, meu Deus, através da tua palavra, porque grande é a tua palavra na terra, meu Deus. Através da tua palavra, meu Deus, é que as almas são salvas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha, Senhor, à nossa frente nesta noite e o teu nome venha ser glorificado para a tua honra e glória e graças a Deus. Amém? A igreja poder se assentar. Nós vamos ler nesta noite, amados, uma palavra que chama a atenção. E você que tem a sua Bíblia, nós vamos ler ali no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e versículo 22, que tem por título, Jesus anda por cima do mar. Glórias a Deus. Esta palavra é muito conhecida aí no meio cristão, todos conhecem e já ouviu falar do Mar da Galileia, a qual teve muitos milagres naquele lugar e por volta das margens do Mar da Galileia. Você que está com a sua Bíblia, nós vamos ler esta palavra, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra margem, enquanto despedia a multidão. Louvado é o nome de Jesus. Amados, essa história real, a qual aconteceu na época de Jesus, a obra de Deus estava no seu auge do cristianismo. Jesus ali falando do Pai, pregando vários sermões naquela época, e todo ali envolvido com a obra de Deus, tanto Jesus como os discípulos. A obra ali de horas e horas pregando o Evangelho, sacrificando as suas vidas. E a Bíblia fala que Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele. Por quê? Quem sabe os discípulos já estavam cansados, porque precisava passar por outro lado do mar da Galileia, porque a obra, ela tinha parado ali, mas ia começar além do outro lago, além do lago, para outra banda, outra margem, enquanto despedia a multidão. O zelo de Jesus era tão grande pelo povo, que ele ficava horas e horas trabalhando na obra e atendendo a população. Era muita gente. Enquanto os discípulos entraram no barco e receberam uma ordem de Cristo, ele ficou ali sozinho e tirou um tempo para a oração. Olha só, diz a palavra do Senhor: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus, mesmo sendo Deus,
ele, em forma humana, foi orar. A oração, ela nos envolve de uma tal maneira que quando nós não oramos, é como se fosse um peixe fora da água. Nós sabemos que um peixe fora da água, ele morre. É a mesma coisa o homem sem a oração. Para podermos enfrentar o que há de vir lá na frente, o que há de vir, nós precisamos orar. Se Jesus, que foi o próprio Jesus, ele tirava um tempo para a oração, imagina nós. Nós não sabemos o que poderá e o que pode ocorrer lá na frente ou no dia do amanhã. E a Bíblia fala que, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amados, aquela região do Mar da Galileia, como os irmãos já sabem, ela tinha um nome de Mar da Galileia, mas não era o mar, praticamente não era o mar. Recebia o nome de mar por causa do tamanho daquele lugar. E era um lago enorme que era envolvido por umas rochas. E essas rochas, quando batia o vento frio, encostava com a umidade da água e formava um vento forte, um temporal, em que começava a dar as ondas. E as pessoas deram o nome de Mar da Galileia. E também, o Mar da Galileia, irmãos, ele era um lago que praticamente, há uma controvérsia de quilometragem, de muitos historiadores, que fala que o Mar da Galileia, de comprimento, ele tinha 21 quilômetros de comprimento. Olha só, para vocês verem. Ou seja, eu vou pegar do lado de cá. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento. Para quem conhece Taubaté, se você chegar até o centro, vai dar 22 quilômetros. Era o maior lago de Israel, do estado de Israel. Mas era o maior que tinha. E também a sua largura era de 13 quilômetros de comprimento. Então, praticamente, as pessoas que iam ali, enxergavam aquele lugar como um mar, e não como um lago. E tinha também as passagens marítimas, pessoas trabalhavam ali, várias embarcações, e só que tinha um problema daquele mar, aquele lago. Ele tinha um problema. Época de temperatura quente, e também com a umidade da água, em temperatura fria, gerava ali um vento que começava a sacudir as águas. E as águas começavam a virar um temporal. E esse temporal dava medo até nos marinheiros que estavam em alto mar. Mas só que Jesus, ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Aconteceu o quê? Ele orou antes de ter um encontro com os discípulos, que ele mandou à frente ao barco. Ou seja, Jesus disse assim: vá na minha frente e entra no barco. Olha só, porque Jesus sabia o que poderia acontecer. Quando Jesus chegou perto daquele barco, a Bíblia fala, o barco já estava lá no meio do lago da Galileia, açoitado pelas ondas, ou seja, as ondas já estavam muito forte, levando as embarcações deles para todos os lados. Porque o vento era contrário. Amado, tem tempo em nossas vidas que o vento é contrário. Tem dias que nada está bom para você, para mim, para todos. Nós vivemos dias de ventos, dias de ventania, e que nós pedimos socorro para Deus tem hora. Existem certos tipos de vento que vem um mais forte do que o outro. E lá no livro de João 3,8,
Fala que o vento, ele sopra para onde quer. E não sabes para onde vai, mas somente ouve. Você só consegue ouvir porque você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Na parte espiritual, nós não sabemos o porquê que nós passamos determinadas situações em nossas vidas. Eu não vou dizer aqui para você se você já passou vento, porque aqui todo mundo já passou. Tem pessoas aqui que passou situações tão difíceis, né? Como nós todos, mas não vou falar só a mim, porque eu não sou melhor do que ninguém aqui. Nós já passamos cada coisa que parecia que ia quebrar, que ia nos quebrar. Parecia que você não ia mais caminhar. Mas nós conseguimos vencer o vento que veio sobre nós, lá de trás. Porque Jesus, Ele estava conosco. Ele acalmou o vento. Ele acalmou a tempestade. Aí, amados, quando Jesus ele foi se encontrar com os discípulos, dava para imaginar que estava todo mundo com medo. Estava todo mundo apavorado, porque no meio de um vendaval, parece que o barco ele vai se quebrar, ele vai afundar. A primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente está numa prova, numa situação difícil, é que você não vai aguentar, você não vai suportar. Parece que você vai afundar. E era assim a situação daqueles discípulos dentro do barco. Eu não digo que é, mas vamos simbolizar que a igreja simboliza um barco nesta noite. Se Jesus te trouxe até aqui dentro, você só vai sair daqui para fazer a obra lá fora. Porque Jesus sabe que no momento que você sair daqui de dentro, despreparado e com medo, a sua estrutura, ela vai desfazer lá fora, pelas garras espirituais do inimigo de nossas almas. A obra de Deus, ela não é fácil. É por isso que Jesus, ele orou antes de ir até os discípulos. A Bíblia fala que ao chegar Jesus perto do barco, ele olhou o barco lá de longe, e um dos discípulos aqui, vamos entrar aqui na palavra, só para os irmãos dar uma olhada. Versículo 25. As pessoas que estavam ali viram Jesus, olha só, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando sobre o mar. A quarta vigília, entre as 3 horas da manhã, ou 6 horas, estava escuro. Diz um ditado aí que entre a madrugada, às 3 horas da manhã, é mais escuro do que o meia-noite. As pessoas têm medo da meia-noite porque é muito escuro. Mas ali não dava para enxergar nada. Tempestade, escuridão. Meu Deus do céu, é a mesma coisa que alguém chegar na sua casa e cortar a sua luz. No meio de chuva temporal, aí que o negócio parece que vai desandar mesmo. É o que aconteceu ali naquele cenário, daquele momento. A prova era tão grande, aquela situação de medo era tão grande, que os discípulos vendo, do verso 26, versículo 26, os discípulos vendo o caminhar sobre o mar, sobre as águas, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, você já pensou, você vê todo mundo gritando, meu Deus, é um fantasma, meu pai é um fantasma. Por esses dias atrás,
Um colega meu de trabalho falou, nossa irmão, sabe o que aconteceu agora? Eu falei, o que aconteceu? Os cachorros saíram disparados naquela escuridão, e eu acredito que pode ser um fantasma. Eu falei, não irmão, é a sua mente que está deduzindo esse fantasma. Ele, sim irmão, vai lá. Aí eu fui lá, peguei a lanterna, quando cheguei vi os cachorros latindo, taquei a lanterna no meio da parede, eu vi o fantasma, irmão. Sabe o que era o fantasma? Mas era um gato. Brilhou o olho dele. Eu falei, gatinho bonitinho. Vem cá, vem. Eu brinquei com aquele gato. Irmã, amados, existem certas situações que nós imaginamos as coisas acontecer. E acontece. Nós imaginamos e o nosso cérebro, ele nos engana tem hora. Só que o caso de Jesus era verdade. Jesus, ele apareceu mesmo sobre em cima das águas. Agora nós não, nós deduzimos as coisas. Tudo nós demonizamos, tudo, né? Eu não digo aqui, mas você vê pessoas falando, nossa, é o inimigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é o inimigo. Nós não podemos ser tão assim, raquítico, eu não sei a palavra para colocar nessa situação. Porque em situações de medo, olha só, os discípulos estavam em situações de medo dentro do barco. Quando nós estamos em situações de medo, né, de grande ansiedade, nós entramos em pânico. O nosso cérebro pode interpretar estímulos, né, e sensações como sombras, sons, vultos e algo ameaçador que não existe. Amado, às vezes tem problema que você está enxergando que ele é muito grande. E às vezes é a sua mente que está imaginando que você não vai vencer. O nosso cérebro engana, as nossas imaginações nos faz ver coisas aonde não existe, tem hora. É preciso que nós enxergamos a realidade e vemos quando é Deus, quando não é. Há uma diferença entre a realidade e a ilusão. Quantas pessoas vivem na ilusão e hoje em dia estão aí fora, já não estão mais dentro da casa do Senhor, da casa de Deus. Quantas pessoas que querem procurar coisas para suprir o seu próprio ego e às vezes não consegue e acaba desanimando. Mas a palavra de Deus diz, e Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, porque sou eu, não temais. Amado, na grande aflição, no momento de provas, no momento de angústia, sempre Jesus vai falar para você, tende bom ânimo. Não temais. Se você conseguiu passar uma situação tão difícil lá atrás, você não vai cair por essa. Se você achar que seu problema é muito grande. Lá em João 14, Jesus ele disse, Evangelho de João 14. Jesus ele disse assim, olha só, não se turbe o vosso coração, aquele coração aflito, turbado, sabe? Você vai conversar com a pessoa, aquela pessoa ela está agitada, você está falando com ela, ela está com a cabeça lá na lua, porque você não sabe o que ela está passando. Às vezes é uma situação tão difícil que ela não quer falar para você. Não se turbe o vosso coração. Né? Acalma o teu coração. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus ele disse para crer nele. Isaías 43 também fala. Olha só o que Isaías 43 fala. Deus dizendo, mas agora assim diz o Senhor. Não é assim diz o pastor. Assim diz o irmão. Não é o homem que está falando. Mas é Deus que está falando com você, conosco.
que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, né? Eu te resgatei. Eu chamei-te pelo teu nome. Olha, Deus conhece cada um pelo nome. Tem pessoas que você erra o nome, ou você não lembra. Mas Jesus, Ele conhece cada um de nós pelo nome. Cada um de nós aqui temos uma importância tão grande para Ele. Tu és meu. Você é de Cristo. Ele resgatou você na cruz do Calvário. Você não foi pago por qualquer sangue, não. Você foi pago por um sangue precioso. O Filho de Deus, Ele veio até você. Ele se fez homem. Ele se tornou homem como nós, carne. E se doou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Você é muito importante. Uma alma para Deus é tão importante. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos temos um grande valor, uma importância tão grande para Deus. Deus, Ele não nos enxerga como você enxerga o outro próximo. Deus, Ele enxerga você como uma pessoa muito importante para Ele. Aí diz assim a palavra, no 2, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, nem queimará e nem a chama arderá sobre ti. Olha só, já pensou, irmãos? Você passar pelas águas e você não se afogar, porque Deus está com as mãos sobre você. Quantas das vezes que você estava sobre as águas, afundando, como Pedro afundou, e Jesus, Ele veio e tirou do meio das águas para que não morresse. Assim é a obra de Deus lá fora. Se nós não estivermos preparados, amados, nós vamos também afundar. Se não tiver uma estrutura espiritual, nós cairemos, porque nós somos homens, nós somos falha, nós temos sentimento. Hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Nós somos seres emocionais, temos sentimentos. E a Bíblia fala, que Jesus falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí teve um pouco de coragem de um homem lá do meio dos discípulos, chamado Pedro. Jesus falou: tende bom ânimo, sou eu. Quando você conhece a pessoa, irmão, você está acostumado com ela, você parece que você perde um pouquinho do medo, né? Sim ou não? É a mesma coisa Pedro, os discípulos. Estava acostumado a ficar com Jesus, não estava? Se o mestre está perto, para que eu vou temer? É a mesma coisa. Se você andar com uma pessoa que ela tem uma estrutura boa para você andar com ela, você vai ser firme. Uma pessoa, por exemplo, mas uma pessoa espiritual, você vai ser espiritual como ela. Mas uma pessoa medrosa, você vai ser medroso como ela. Uma pessoa pessimista, se você anda com uma pessoa que só pensa negativo, você vai se tornar como ela. Olha com quem você anda. Olha com quem você caminha junto. Os discípulos caminhavam com Jesus porque sabia que Ele tinha autoridade, Ele tinha poder, Ele era filho de Deus, Ele tinha a palavra boa. Jesus, Ele fortalecia, Ele te dava coragem. Você já pensou você conversar com uma pessoa que te dá coragem? Eu gosto de pessoas, irmãos, que te coloca para cima. Sim ou não? É gostoso. Você está passando uma situação, por exemplo, difícil assim na sua vida, por exemplo. Aí de repente você vai conversar com uma pessoa, a pessoa vai falar assim para você: irmão, você vai vencer. Isso daí é momento passageiro, a prova vai passar, Deus vai te honrar. Nossa, aquela pessoa vai te levantar e você vai convicto de passar pelo vento da prova mesmo, e você passa.
Agora vai andar com uma pessoa pessimista. Ih, nossa, rapaz, eu estou vendo que você não vai conseguir. Ah, você vai cair. E cai, irmãos, cai. Porque o pessimismo, ele chega de um tal alto grau que a nossa mente acredita. Tudo aquilo que nós pensamos, a mente acredita. O seu cérebro projeta aquilo que você pensa e você determina. Se você achar que você não vai vencer, você não vai vencer. E Jesus, ele deu um pouco ali ele deu coragem, quer dizer, um pouco não, ele deu coragem para Pedro, porque Jesus sabia que Pedro podia andar sobre as águas, mas aí ia depender de Pedro. A fé, ela vai depender de você. É você que vai ter que ir adiante. Jesus, ele só vai te dar as mãos, vem. Se ele vê que você vai cair, ele vai te... Mas tem coisa que não depende de Deus, depende de você. Olha só, há vários tipos de aprovações. Provações para fortalecer a nossa fé, né? Provações, existem situações que você passa, que você não entende. Peraí, isso daí que eu estou passando é para fortalecer a minha fé. Peraí, é para me acordar, mas eu estou dormindo. Peraí, a minha vida espiritual mas não está bem. Por que eu estou passando por isso? Deus está ali, falando para você, acorda, este vento é para você levantar, levanta-te. E também a prova também provações de nossos erros, né? Por exemplo, Davi, ele pecou, ele adulterou com Betseba, né? Foi lá e tomou mais a mulher do marido, do soldado ali, Urias, né? E foi lá, ele fez errado. Davi tinha muitas mulheres, né? Para que ele vai olhar o vizinho? Para que isso? Sendo que Deus condena essas coisas, né? Se Deus ele te deu algo, é para você dar valor, né? Você pode ter pouco, mas você tem que dar valor. Agora, as coisas de outro não é nosso. Então, Davi pagou um alto preço tão grande, que esse preço do pecado, veio um vento tão grande na vida dele, um ventaval, que até os seus filhos, a sua família, parece que ficou né? Ela não permaneceu, mas houve grande conflito entre Davi e seu filho tomou as suas esposas e vice, né? E aconteceu isso, aquilo, e você já sabe a história de Davi, que nós não vamos entrar. Você está passando provações, talvez você não pagou uma conta lá atrás, esqueceu de pagar umas 4 contas de água, aí vem lá, a Sabesp, agora é uma firma terceirizada, que não deixa passar 2 contas, já corta, vai lá e corta. Aí você, meu Deus, estou passando prova, eu não vou para a igreja, meu Deus, eu não vou para a igreja, por que eu estou passando por isso? Aí você esquece de pagar a luz e corta, ou você está no trânsito e de repente acontece mais uma cena desagradável e você já entra na carne, já começa a brigar e o evangelho fica difamado pelas nossas atitudes. E é difícil, olha só os ventos que nós passamos todos os dias. Nós temos que vigiar todos os momentos. É por isso que Jesus falou ali no livro de Evangelho de Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados, a nossa carne, ela é fraca. Se nós dermos vazão para a nossa carne, nós vamos cair com certeza. É por isso que nós temos que viver e estar em oração, e mesmo assim é difícil. Tem pessoas que caem. Esses dias atrás aí eu ouvi um grande pregador aí conhecido do Evangelho, ele prega a palavra de Deus aí, para tudo que é lado, glória, 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 não sei o que lá, e de repente ele se desentendeu com o irmão lá, mas ele falou, cuidado, hein, eu vou pegar você lá fora, eu mato você, entendeu? Olha só, a carne falando mais alto. Irmãos, quando a carne opera, atrapalha o Espírito de Deus operar. Você quer atrapalhar Deus trabalhar na sua vida, é você deixar a sua carne falar mais alto. Aí não tem pessoas que se convertem. Quando o eu fala mais alto,
fica impossibilitado do Espírito de Deus trabalhar. Mas voltando lá, porque as horas já se passam, irmãos. Voltando lá na palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor. E respondeu Jesus a Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda-te-me ir contigo em cima das águas. E ele disse: vem, vem, Pedro. Jesus está falando para você vem, que eu estou segurando nas suas mãos e nos seus braços. Por isso que é bom, irmãos, quando você tomar alguma atitude, seja lá qual for, primeiro pergunte para Jesus, pergunte para Deus. Deus, o Senhor vai comigo? Eu posso ir? Eu posso tomar essa decisão? Tem pessoas que tomam a decisão por si próprio, sem consultar Deus. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, olha só o perigo, irmãos. Não saia da igreja, se Deus não te mandar. Ele, saindo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Isso que é o problema de muitos pregadores, muitas pessoas dentro da igreja, que tem o grau de tanta confiança em si próprio, mas aquela confiança total de espiritualidade tão grande, que chega lá na frente e lá cai. Quantas pessoas que eu vejo aí no mundo caído. Um dia teve um evangelismo nas ruas, chegou um irmão, né, lá da minha igreja, ele foi evangelizar lá uns andarilhos. Quando ele foi evangelizar para um andarilho, esse andarilho levantou, ele começou a pregar a palavra de Deus para esse andarilho, e esse andarilho falou assim: não, peraí, mas lá em João disse, começou a pregar a Bíblia inteira para ele, para esse irmão que foi evangelizar. Aí o irmão falou: mas por quê? Como que você sabe toda a Bíblia de cor? Ele falou assim: porque eu era missionário, sou poliglota, e andei por todos os países do mundo, e hoje em dia eu estou aqui no lamaçal do pecado. Grande foi o vento que aquele missionário passou quando estava dentro da igreja, quando estava firme. Ele falou que ele tinha um alto grau de conhecimento, um alto grau também de espiritualidade, que parece que a pessoa vira um Deus. Todo ser humano, assim, parece que, não estou falando nós, Deus, há pessoas que se acham semideus, de um tal grau que se acha tão perfeito que se sente um Deus pequeno. É o que aconteceu ali no jardim do Éden. O diabo chegou, a serpente chegou e falou para Eva: olha, Deus sabe que o dia que você comer daquele fruto proibido, que ele proibiu você, nas minhas palavras, de não comer, você será como Deus, será como ele, sabendo o bem e o mal. Olha só, já a ambição começou lá atrás. E a Bíblia fala que Pedro foi e começou, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Não está dizendo, né, que ele não conseguiu, ele conseguiu. Vai haver momento que você vai conseguir andar. Você vai conseguir andar, é sobre as águas. Pela fé você vai conseguir. Aí a hora que você não aguentar, Jesus, mas aqui já não é para mim. Tem coisa que é para você fazer, e tem coisa que é para Deus. Pedro começou a andar em cima das águas, olha só o milagre, andar sobre as águas, e de repente começou a bater aquela ventania, aquele vento forte. Irmãos, me perdoe se eu só vou mostrar aqui o assobio do vento, é só uma suposição. Começou a bater o vento. Ele temeu, só com o barulho do vento, amados, Pedro começou a afundar. É isso que acontece em nossas vidas. Quando está tudo bem, você está caminhando, você está sorrindo, você está glorificando, e de repente o vento vem, o barulho do vento vem, aí você começa a temer, você começa a ficar com medo, você não quer passar por aquela prova. Existe prova que nós vamos ter que passar, não adianta. Pedro não estava sozinho, e você também não está.
A hora que nós pensamos que estamos sozinhos, é a hora que Jesus te dá as mãos e levanta você de dentro das águas. E respondeu Pedro e disse, Senhor, quer ver? E disse, 30, mas sentindo o vento forte teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Eu já tive gritos, amados, a minha esposa já teve gritos de pedir ajuda. E ninguém nos ouvia. Era uma prova tão grande que parecia que a gente ia desmoronar. Parecia que ia acabar tudo. Mas eu culpo as pessoas por causa da minha prova, sim ou não? Não, eu não vou culpar. Ah, mas o irmão não me ajudou, o irmão não me deu um dinheiro para me pagar mais aquilo, o irmão me viu daquele jeito. Não, mas não é culpa do irmão, que Deus não permitiu que ele te ajudasse. Se Deus permitisse que as pessoas te ajudassem, tem hora que Deus toca no coração. Não que eu estou falando que não pode e que não deve ajudar, nós temos que ajudar o próximo. Ajudar com mantimento, cesta básica, ajudar em tudo. Mas, se fosse para Pedro ser ajudado pelos discípulos, eles teriam saído também do barco, e ido lá e levantado Pedro. Quem que levantou Pedro? Foi Jesus. E Pedro estava sozinho? Aparentemente, perto dos discípulos, ele estava sozinho, porque ele tinha saído do barco. Então, irmãos, toma cuidado a hora que você sair da igreja, sozinho, e fazer aquilo que você pensa. O mar pode afundar para você. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele já tinha falado, vem. Era para vir, irmãos, sim ou não? Se Jesus falou para você, vem, é para você vir. Não é para você se acovardar. Embora nós temos medo, mas vai com medo de tudo que nós conseguimos. Parece que Pedro não prestou atenção. Ele não firmou, quer dizer, aquela palavra na sua mente, vem. E aquilo que nós pensamos e acreditamos, no nome de Jesus, vai acontecer, vai acontecer. Ele poderia conseguir chegar perto de Jesus? Sim, mas foi um momento de fraquezas, e Deus conhece as nossas fraquezas. Deus sabe até onde você vai, Deus conhece o seu temperamento, Deus conhece o seu sentimento, então Deus ele sabe até onde você vai. Por isso que Ele não nos força a fazer aquilo que nós não conseguimos. Deus Ele nos conhece, Ele é onisciente. E também é onipresente, Ele está do lado de nós todas as horas. Ele é também o Todo-Poderoso, porque o mar, ele era como se fosse um monstro, bravejando. E o Deus Todo-Poderoso, que criou a natureza, disse, acalmou a tempestade. Quando Deus, Ele acalma a tempestade, amados, tudo se torna uma bonança. E o nome de Jesus é glorificado. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou na mão, né? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, teve que subir no barco para acalmar o vento. Vai largar a igreja para você ver. Irmãos, não é querendo me aparecer não, mas faz mais ou menos uns 30 anos que nós pelejando, meio fraquinho, tem hora, mas nós não larga não. Mas não larga de Jesus, não é, né? Não pode, lá o mundo lá não tem mais nada para mim, para Neuza. Acabou. Nós era do mundo, nós nunca foi crente, nós saímos de uma família que não era crente. Quando eu fui aceitar Jesus, eu fui jogado para fora de casa, fui morar na rua, né? E glória a Deus que Deus me deu mais uma mulher, mais uma esposa, em que me ajudou a caminhar. Você precisa dar as mãos um para o outro, para podermos caminhar, porque ninguém consegue caminhar sozinho. Tem que ter duas pessoas para caminhar. Então, amados, esse vento passou.
Quando entrou no barco, o vento cessou. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. É esse que é o milagre que Jesus quer que as pessoas vejam, que Ele, através de você, através de nós, venha conhecer Jesus Cristo e vir para a casa do Senhor. Pregue para a sua família, pregue para o seu vizinho, pregue para as pessoas. Hoje um vizinho meu lá, colocou um hino evangélico lá, começou das 6 horas da manhã e foi até as 3 da tarde. Eu falei: ô Jesus, e bem alto, o som bem alto mesmo. Eu falei: eu não posso reclamar, se eu estou orando para ir ser salvo, Senhor, pode colocar a música aí do jeito que o Senhor quiser, aí, Jesus. Mas é o Senhor que está trabalhando. Então, Deus, Ele trabalha dessa maneira, amado. Deus quer ver a salvação das pessoas. E vendo, passando para outra margem, chegaram a Genezaré. O intuito de Deus é que nós passamos o outro lado da margem, com vento, com tempestade, em que tudo vai se acalmar. E a obra de Deus acaba por ali? Não. Aí vai começar de novo. A vida espiritual é assim, amados. É como um nadador. Eu já estou encerrando. É como um nadador profissional. Ele dá um mergulho e tampa a respiração. E depois coloca a cabeça para cima e respira. E depois de novo. Respira e solta, até chegar num determinado ponto. É assim a vida espiritual. Nós não podemos parar. É porque a vida espiritual, ela não para aqui. Nós temos que continuar firmes e constantes na obra do Senhor. E o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém? Glórias a Deus. Quero estar passando o trabalho para o nosso amado pastor. Amém? Glórias a Deus. Saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá. Eu pensei que eu estava sozinho aqui. Meus amados, não podemos desistir. Temos que permanecer. Provas virão, ventos virão, mas o Senhor, Ele está ao nosso lado. O Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos abandona. Muito pelo contrário. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar e para nos sustentar na presença dEle. Amém? Vamos adorar o Senhor. Convido os amados a estarmos em pé para...
E nós te louvamos, Senhor, porque meio em muitas tempestades que têm sobrevindo sobre cada um de nós, o Senhor não tem nos desamparado, mas a tua boa mão está estendida sobre cada uma das nossas vidas, Senhor. E nós te adoramos, Senhor, e pedimos, Senhor meu Deus, que nós não venhamos olhar, Senhor meu Deus, para as provas, para as lutas, mas que o nosso olhar esteja fixo no Senhor, que a nossa fé seja cada vez mais aumentada, que a nossa fé esteja no Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor, a cada dia, Senhor meu Deus, a permanecer em pé, ó Pai, porque muitas coisas querem nos derrubar, Senhor, mas nós pedimos a Ti, Senhor meu Deus, nos ajuda, porque, Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor a nossa vida não tem sentido,
Sem o Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Por isso, toma, Senhor, as rédeas da nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor guie os nossos passos, dirija o nosso caminho, Senhor. Que as nossas decisões sejam tomadas em Ti, Senhor. Que o Senhor tome a frente de todas as coisas, ó Pai. E que nós sejamos totalmente dependentes de Ti. Por isso nós oramos ao Senhor, agradecidos já por esse dia que passamos, Senhor. Pelas vidas que aqui estiveram, ó Pai, no decorrer de todo esse dia. Por este culto, Senhor, maravilhoso. Pela Tua presença no nosso meio. Pela chuva que está caindo, Senhor. Porque é providência do Senhor. E bendito seja o Teu nome, ó Pai. E agora nós pedimos que o Senhor nos leve de retorno aos nossos lares, Senhor. Guarda as nossas vidas. E que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila na Tua presença, ó Pai. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, Senhor, e sobre todos os Teus servos, Senhor meu Deus, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados. A igreja pode se sentar.